Boa tarde. Bom, primeiro agradecer ao ECOA para a gente estar aqui falando um pouquinho sobre colaboração e competição, né? A ideia aqui é fazer uma apresentação muito rápida, poder gerar insights aí, depois para a gente estar trocando com vocês e com os outros painelistas aqui sobre o que são os desafios e oportunidades que temos nesse mundo de futuro descentralizado. Bom, a ideia é falar um pouco da jornada para o futuro, falar um pouco dessa sociedade e negócios que a gente vai estar começando a viver, falando um pouquinho sobre os sinais de uma nova economia e links para o futuro. Esses são alguns insights e até uma provocação, porque isso basicamente a gente está falando que já é o presente nos dias de hoje. Bom, eu vou começar. Às vezes, toda essa revolução digital, todos esses desafios, a gente tem que olhar um pouquinho mais de longe e enxergar isso, que é algo que vem acontecendo há muito tempo. Então, a gente traz aqui para vocês, né, esse gráfico dos ciclos de inovação. Esses ciclos de inovação já acontecem há muito tempo. Então, a gente já teve a primeira onda e sempre atrelado a algum tipo de tecnologia ou tecnologias que promovem uma mudança até nos ciclos econômicos da nossa sociedade. Então, já tivemos a primeira onda com a hidráulica, depois com as máquinas a vapor, com a eletricidade, depois com a indústria petroquímica, a quinta onda com a internet, softwares, e aí a gente começa a desenvolver novas economias baseado nesse conceito aí, né, que foi trazido pelo Schumpeter, aquele que falava de Creative Destruction, né, em 1942. É importante a gente também lembrar que a resistência que a gente tem um pouco para o novo vem também desse processo, quando a gente fala de revolução industrial, a gente nasceu em organizações de estrutura mecanicista, né, que era importante para a gente estruturar as organizações naquele momento, onde as organizações estavam começando a crescer, e a gente tem, né, essa questão da linha de comando, como a gente representa hoje nos nossos organogramas de empresas. Bom, passamos pela primeira, segunda, terceira, quarta revolução industrial, onde a gente começa a falar muito do uso do sistema cyberfísico, conexão de máquinas com outras máquinas, uso da internet, inteligência artificial. O fato é que isso não é só a indústria 4.0. É a Universidade 4.0, Organização 4.0, Hospital 4.0. E a gente tem que explorar o novo de alguma forma. E esse é um conceito que se fala muito também sobre o Digital Vortex. Tudo que pode ser digitalizado será digitalizado, né? O ponto é, como é que nós vamos fazer isso, né? Como é que a gente vai trabalhar esse processo? Quando a gente fala de competição e a gente fala de coopetição, às vezes, existe um esforço para criar um novo ambiente de negócio. Então, são concorrentes criando novas plataformas e novos modelos de negócios. É um pouco o que a gente está vivendo hoje quando a gente fala desse mundo de futuro distribuído. Do outro lado, a gente fala muito do aspecto tecnológico, mas eu gosto de falar muito também dos aspectos dessa economia comportamental. O ser humano também, a gente acabou tendo uma mudança de foco, né, daquele modelo mais tradicional, do homem econômico, do racional, para aquilo que é um homo social, né? A gente hoje volta a ser uma tribo, só que uma tribo digital. A gente gosta de estar em comunidade, vocês estão interagindo aí nos ambientes digitais, e isso tem gerado, inclusive, um ponto onde a gente enxerga como que isso tem impactado na economia, né? Então, aqui tenho 4 livros e 3 são ganhadores de prêmio Nobel de economia com relação a isso. Perceba, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando da evolução da humanidade, a gente está falando desse aspecto comportamental. Isso leva a um impacto, né, que a gente começa a ver exatamente nesse mundo de futuro distribuído, onde a gente enxerga a Gucci abrindo loja no metaverso, usando NFTs, Nike também entrando nesse processo, aquele caso famoso do Neymar, com a questão dos NFTs, mas a gente tem outras tecnologias, né? A gente está falando de blockchain, estamos falando de
tokens, a gente está falando de várias coisas que hoje faz parte de uma realidade. Além de tudo isso, existe a imprevisibilidade do mundo, né? Aquilo que o Nassim Taleb chamou de cisne negro. Então, o mundo está cada vez mais, né, com esses aspectos, se tornando muito complexo de uma forma. E, às vezes, a gente tem que enxergar também que essa nossa economia ela também passa por um processo de transformação. Só lembrando aqui, né, o acordo de Bretton Woods, onde a gente começa a sair da economia lastreada num bem físico limitado para uma outra, que é o dólar, né, que você, eventualmente, não é um recurso limitado, depende muito do que como que você enxerga o mundo. Então, tudo isso gera esse mundo cada vez mais complexo que a gente está vivendo. Tem múltiplas causas, múltiplos efeitos e todos interdependentes. Esse mundo que a gente está vivendo, tecnologia, economia, geopolítica, questões que estão todos eles e nós estamos inseridos nesse processo. Falei do Nassim Taleb, do cisne negro, tenho que falar da antifragilidade que ele fala. Então, o frágil sofre com as mudanças do mundo, né, e ele não inova. O robusto quer sobreviver e faz uma inovação pontual. E o antifrágil, a organização antifrágil, ele vai buscar oportunidade nesse mundo que a gente está vivendo e vai inovar constantemente. Isso demanda uma mudança de mindset, né, de paradigma mental. Né? O ser humano adora a sua zona de conforto. E esse mundo que nós estamos vivendo nos obriga a sair desse ambiente. Para gerar antifragilidade, a gente tem que sair desse mundo centralizado, né, que é o frágil, talvez olhar para esse mundo robusto, que é o descentralizado, mas a gente conseguir enxergar o processo do antifrágil, nesse processo distribuído, onde, ora, a gente vai ser um nó de colaboração, um nó de conteúdo, ou só um nó de repasse de informações aqui. E é isso que entra a competição e a colaboração. Todas essas tecnologias que estão sendo abordadas e serão abordadas só vão poder existir se os concorrentes se colaborarem para criar esses ambientes, senão a gente não vai conseguir ter isso. Isso é importante porque vai sair daquele mundo comando e controle centralizado para um mundo de agilidade, poder de execução de forma distribuída. E isso vai gerar antifragilidade das nossas organizações. Então, todas essas tecnologias são parte de uma nova onda. Aquele primeiro slide que eu estou falando, que está em curso esse processo de mudança que a gente está vivendo no mundo hoje. Só que vai fazer parte da história. Em algum momento, daqui 100 anos, eles vão falar da nossa geração, do que nós estamos fazendo e a sociedade que a gente está construindo dentro desse contexto, né, onde a gente vai fazer o melhor do mundo físico com o melhor do mundo digital. Né? E essa notícia, para fechar aqui a minha apresentação, saiu exatamente ontem, né? E saiu no Valor Econômico. Negócios virtuais crescem enquanto o metaverso não chega. Ou seja, a gente começa a enxergar, a gente ainda no Brasil está falando da implantação do 5G, mas com a demanda do 6G e latência zero, a gente vai ter uma experiência de todas essas tecnologias gerando novos modelos de negócios, novas oportunidades para a gente explorar cada vez mais essas tecnologias. Então, aqui, só para fechar aqui a minha apresentação, a questão não é se você vai ou não vai entrar nesse conceito do futuro descentralizado, mas quando é que você vai fazer isso? Não é uma questão de escolha. Ajuste as expectativas e foque a curva de aprendizado. A experimentação é necessária. Né? Cada um de nós, dentro do que é possível, fazemos um processo de aprendizado e experimentação. Explore as potenciais oportunidades para você, para a sua organização, né? Novos processos de aprendizado, novos processos de negócios, né? E aprenda a atuar em rede de forma colaborativa. Então, somente trabalhando em rede de forma colaborativa, a gente vai conseguir aplicar um pouco daquele conceito de antifragilidade. E aí eu junto a cooperação, colaboração e a competição, porque a gente está criando um novo mundo, uma nova sociedade aqui para frente. Obrigado, pessoal.